Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente está aqui para conversar a respeito de uma coisa que muita gente vem falando sobre concursos policiais em 2026. Eu estou vendo muita gente falar que 2026 não vai ser um bom ano de concursos para as carreiras policiais, principalmente para delegado. Mas será mesmo que vai ser dessa forma? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado de Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Nós temos uma mentoria específica para concursos para delegado e eu sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo proporciona. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, inclusive, para você não perder nenhum conteúdo referente às informações que a gente traz sobre o concurso público, seja referente a conteúdos técnicos ou mesmo conteúdos um pouco mais filosóficos, digamos assim. Então, vamos dar uma analisada por completo nas previsões para concurso público, principalmente para a carreira de delegado, agora no ano de 2026. Então vamos lá, pessoal, eu preparei um material aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouco a respeito da previsão desses concursos, tá? Primeiro ponto, fazer uma introdução rápida aqui, quando a gente fala sobre concursos, principalmente agora no ano de 2026, em razão do período eleitoral. Não é que não pode ter concurso no ano de 2026, pode, só que esses concursos eles devem se desenvolver no máximo até junho, em razão das vedações, em razão das impossibilidades. Então o que a gente espera é que de fato haja um número muito grande de concursos públicos, principalmente no início do ano de 2026. Então, se você está pensando em começar a estudar, principalmente agora no final do ano de 2025, entrando 2026, pode ter certeza que é um excelente momento para você começar ou mesmo se intensificar nesse estudo. O tema segurança pública é inevitavelmente um dos temas mais sensíveis nos dias de hoje. Nós vimos aí recentes acontecimentos, principalmente aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que impactaram no Brasil inteiro, por assim dizer, que vai impactar com certeza também nas eleições de 2026. Então, eu particularmente aposto que o tema segurança pública vai ser um dos temas mais debatidos aí no espaço, no âmbito político. E, consequentemente, isso se volta para o nosso âmbito de atuação aqui, que são os concursos para carreiras policiais, principalmente pensando aqui para as carreiras de delegado. Que existe um déficit muito grande em termos de vagas, em termos de pessoal, em termos de estrutura, isso não há a menor dúvida. E, consequentemente, havendo esse déficit, ele vai ter que ser sanado, ele vai ter que, enfim, ter uma atuação por parte do poder público no intuito de aparelhar, de trazer mais pessoal ali para as polícias, enfim, para as forças de segurança como um todo. E, consequentemente, pensando aqui no nosso universo, também no concurso para delegado. Então, eu separei aqui alguns ramos de atuação em que a gente vai analisar a possibilidade ou não de concursos e a gente vai trazer aqui, enfim, algumas percepções a respeito do que pode acontecer ou não pode acontecer, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é a respeito da Polícia Federal. Olha só, eu sei que já passou o concurso da PF e que a gente já está em andamento aí, inclusive caminhando para as provas orais. Mas fato é que existe uma situação peculiar quando a gente fala de concursos para a Polícia Federal, principalmente para concursos para delegado. Por quê? Em 2025 a gente já tem um certame em andamento, né, avançando as etapas, enfim, nomeação provável em 2026 e um déficit considerável em áreas estratégicas e que ele vai continuar esse déficit, enfim, não vai suprir por completo mesmo com esse último concurso. Outro ponto para a gente ficar atento é a respeito da carreira federal. Por quê? Carreira federal amplamente uma estrutura muito ampla e melhor estruturada, né, um aparato muito melhor estruturado. A perspectiva de lotação nacional, você pode ir para qualquer território, para qualquer, enfim, local do país, e possuímos aqui uma estabilidade elevada. O perfil ideal para aquele candidato que já está estudando, né, que quer pensar aí especificamente num concurso para delegado da Polícia Federal, são aqueles candidatos que já têm um nível mais avançado, com uma base sólida e que têm um contato com as matérias federais. Eu percebo que não é todo ano que sai concurso para a Polícia Federal, não é de 2 em 2 anos, muitas vezes demora aí 3, 4 ou até 5 anos ou mais.
Fato é que não dá, ou pelo menos, a gente não vê o candidato, o aluno, conseguindo se manter firmemente estudando durante esse ciclo todo só para aquele cargo específico. Então, muitas vezes, ele começa a abrir o leque, pensar em outros concursos, principalmente concursos que cobram essas matérias, matérias federais, como, por exemplo, previdenciário, internacional público, tributário, econômico, financeiro, etc. Então, o que a gente vê, muitas das vezes, são aqueles candidatos que estão estudando para outras carreiras federais, pegam um TRF, pegam um procurador, enfim, concursos da área federal, AGU, etc. E esses candidatos, quando saem o concurso para a Polícia Federal, eles, como já têm uma preparação mais avançada nessas matérias, eles aproveitam e fazem também essa prova, e muitos deles são aprovados. É difícil a gente ver, por exemplo, um candidato que foi reprovado agora na Polícia Federal e vai continuar estudando especificamente e só para esse concurso, esperando um concurso futuro. Seria o ideal, um mundo ideal? Claro que seria, mas a gente vê também alguns pontos a se considerar. E o primeiro deles é a questão da pressão. Se você coloca apenas um concurso como sendo o seu concurso-alvo, você só aceita delegado da Polícia Federal. Fato é que quando acontecer essa prova, quando você for fazer essa prova, você vai ver que a sua carga emocional, você vai estar ali, ela vai estar muito mais pesada, vai ser muito mais difícil lidar com todo aquele turbilhão de emoções que é um concurso público. Então, eu decidi colocar aqui o concurso da Polícia Federal, porque eu sei que é o sonho de muita gente, é o sonho de muitos candidatos que querem prestar concurso, seja para as demais carreiras, agente, escrivão, perito, etc., ou até mesmo para a carreira de delegado. Então, fica aqui a nossa primeira ponderação. E agora, no segundo momento, a gente passa para a análise de uma das instituições mais queridas aí pelo pessoal que gosta de prestar concurso para a carreira policial, principalmente para a carreira de delegado, que é a Polícia Civil do DF. Então a gente vai trazer aqui algumas ponderações a respeito dessa Polícia Civil aí, que é realmente uma das mais almejadas, uma das mais cobiçadas. Algumas ponderações iniciais. O último concurso, aliás, ele aconteceu ali em 2015. Então, 2015 foi o último concurso. Temos uma dotação orçamentária já confirmada, ou seja, já temos aí a verba para a realização desse concurso agora em 2026, e já é um concurso que o pessoal que está estudando, eles brincam que já virou uma lenda urbana, né, que todo ano, todo semestre, fala que agora sai, mas fato é que está tudo de fato encaminhado e tudo aponta para um concurso muito, muito provável no início de 2026. Já temos aí uma previsão de 50 vagas mais cadastro reserva e um parecer favorável pela realização pela banca Sebrasp. Quais os motivos para se ficar atento? Olha, é uma das melhores remuneração do país, né, uma da melhor remuneração do país. Passou por um reajuste agora em 2025, que vai ser dado em 2 parcelas, com o salário podendo chegar até 32.000, né, pouco mais de 32.000. Então, sem dúvida nenhuma, é um atrativo financeiro para quem cogita carreira de delegado e também para pessoas que não têm uma carreira específica, mas já estão aí um pouco mais, tarimbados aí no concurso público, também cogitam fazer delegado DF. E também pelo fato do orçamento, fazer parte ali do orçamento da União, a gente tem uma forte estrutura física e tecnológica, então um aparato muito bem estruturado aqui da Polícia Civil do DF, e com certeza é uma instituição excelente para você que cogita integrar ali qualquer força de segurança, principalmente quando a gente fala carreira de delegado. Então fica bastante atento aí, e caiu aqui no nosso segundo ponto de ponderação. Eu sei que recentemente nós tivemos aí um episódio trágico no enfrentamento às organizações criminosas, que foram aquelas pessoas que foram mortas, né, aqueles indivíduos mortos ali durante uma atuação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, Força de Segurança, etc. Mas fato é que isso não diminui em nada o prestígio da instituição, da Polícia Civil do Rio, e de fato é uma das polícias civis também mais cobiçada quando a gente pensa em termos de concurso público. Muita gente gosta desse concurso em razão da localidade, em razão do exercício da profissão, em razão da própria remuneração também, que é também um atrativo, então com certeza está no radar aí de muita gente que pensa em fazer concurso especificamente para a carreira de delegado agora em 2026. E o andamento do concurso nos faz também ficar
atentos, nos faz também voltar os olhos para essa instituição, para esse concurso, que muito provavelmente vai acontecer também no início de 2026. Então, falando especificamente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, qual que é o panorama geral que a gente tem? Olha só, foram autorizadas 85 vagas, né? Já em abril de 2025 a gente teve essa autorização de 85 vagas. A comissão já está em formação e a última banca que realizou o último concurso foi também o Sebrasp. Então espera-se que continue. E quais são os motivos para se ficar atento? Uma carreira tradicional e estável, uma forte atividade investigativa por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro, então muita gente que gosta dessa atividade entende que ali é, de fato, um ambiente ideal para você se desenvolver como profissional e, claro, uma boa perspectiva de nomeação. Então fica aqui também como um dos nossos concursos de destaque para 2026. Pessoal, agora aqui no nosso quarto lugar a gente traz o eixo do Nordeste. Por quê? Porque são vários concursos que estão em vias de serem abertos e a gente precisa realmente ficar atento se você está querendo se preparar para o concurso para delegado de polícia especificamente. Quando a gente fala em Nordeste, a gente pensa principalmente para concursos policiais, aqui com previsão, da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Piauí. E cada um tem a sua especificidade que eu vou mostrar para vocês. A gente está diante de um dos maiores déficits pensando proporcionalmente. E mais do que isso, existem pressões políticas e judiciais, inclusive, para que esses concursos caminhem e caminhem rápido. Quando a gente fala da Polícia Civil da Bahia, primeiramente, a gente tem esse déficit realmente elevado. Tivemos criação de vários cargos agora em 2025. Em 4 de novembro de 2025, o governador anunciou oficialmente um concurso da Polícia Civil da Bahia com 100 vagas para delegado de polícia. Um edital com altíssima probabilidade, né, possibilidade de acontecer. Afinal de contas, temos um concurso autorizado e anunciado politicamente. Então, é uma promessa política aí que o governador não vai querer deixar. A remuneração da Bahia não é uma remuneração muito atrativa quando a gente pensa em comparação com os outros estados, né? O último concurso, quando a gente pega os dados ali do último concurso, a remuneração inicial era de mais ou menos R$ 13.000. Mas o que acontece? A gente tem uma tendência de valorização das polícias civis, e a gente já está vendo isso em várias carreiras, em vários estados, e sendo uma tendência, inevitavelmente também vai passar ali pelo concurso, enfim, pelo estado da Bahia. Depois agora a gente passa para a análise do concurso do Pernambuco, de Pernambuco, que tem uma peculiaridade, inclusive, Pernambuco e Maranhão. Existe um déficit estrutural também evidente, isso aí não tem como negar, e temos a previsão de um edital para março. Em 10 de novembro de 2025, recentemente, a governadora e o secretário de Defesa Social fizeram pronunciamentos oficiais, anunciando que publicariam editais de novos concursos até março de 2026. Agora, com relação à Polícia Civil do Piauí, aliás, do Maranhão, nós temos aqui uma peculiaridade, que é o quê? Houve no Maranhão uma determinação em uma ação civil pública. Então, uma decisão judicial determinou a realização do concurso até junho de 2026. Então, o pessoal lá está correndo contra o tempo e a gente espera, muito possivelmente, a publicação de um edital no início de 2026 para dar tempo, inclusive, de se cumprir esse prazo que foi uma determinação judicial. Obrigação de reforçar o efetivo e estruturação da instituição. E aí coloquei também o do Piauí, mas o do Piauí já está um concurso em andamento, né? Temos a prova que vai se realizar agora no dia 25 de janeiro de 2026 e vejo claramente uma oportunidade para quem é constante. E aqui eu quero conversar com você que pensa e quer estudar para delegado de polícia, principalmente nesse final de ano. O que nós, aqui da Mentoria Tiro Certo, a gente percebe, principalmente nesses concursos que trazem a prova para início do ano? Eu, particularmente, adoro provas no início de janeiro, final de janeiro, até início de fevereiro. Por quê? Porque é ali que efetivamente a gente vai separar o aluno que é constante daquele aluno que não é constante. Do universo de candidatos que estudam para concurso público, vocês podem ter absoluta certeza que a grande maioria vai deixar o rendimento cair ali no final de dezembro e início de janeiro, que pega aquele período de férias escolares, pega aquele período de festas, né, Ano Novo, Natal, etc. Muita gente viaja, então pouca gente consegue manter aquela constância. E se tem uma coisa que a gente valoriza aqui na mentoria, é justamente essa necessidade de se montar uma rotina de estudos
que seja constante, que seja progressiva e que seja sustentável. Que a gente consiga manter ela por um longo período de tempo, por um tempo suficiente, e que ela seja progressiva, que a gente vá evoluindo aos poucos até que a gente fique no auge da nossa preparação para poder enfrentar a prova. Então, pensando especificamente no concurso da Polícia Civil do Piauí, que vamos ter a prova agora no dia 25 de janeiro, muita gente vai deixar o ritmo cair. Então, se você tiver um acompanhamento específico, exemplo que a gente fornece aqui na mentoria, e conseguir se manter minimamente constante no final de dezembro e início de janeiro, com certeza você já vai estar à frente de muita gente nesse concurso. Então, vale a pena você se sacrificar e manter a constância agora no final do ano. E agora, para finalizar o nosso top 5, que se transformou mais em um top 10, a gente vai falar um pouco aqui do eixo sul, da região sul. Então, a gente fala aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Santa Catarina, especificamente, a gente teve um concurso recente para delegado, então, muito possivelmente, a gente não vai ver um concurso agora em 2026. Rio Grande do Sul, também temos um edital aqui em andamento, com prova no final de dezembro agora de 2025, e possivelmente as outras fases no início de 2026. Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade regional muito grande, que é a cobrança efetiva, né, e intensa de português. E aqui eu quero falar uma coisa com vocês também, que é o quê? A gente precisa entender que escrever bem, falar bem, entender bem, saber interpretar, não necessariamente vai dizer, né, vai determinar que você faça uma boa prova de português. São duas coisas muito distintas. E outro ponto, pessoal, se você não estava estudando português, se você não tem esse hábito, já não tinha ali uma rotina de estudos na matéria português especificamente, muito possivelmente esse concurso não é para você. Vocês têm que entender que nem todas as oportunidades são para a gente. E muitas vezes você saber deixar uma oportunidade passar, isso é aproveitar uma oportunidade. E qual que é o exemplo que eu dou nisso? Olha, tem muita gente que estava inscrito para a prova do Piauí, que vai acontecer dia 25 de janeiro, e estava cogitando fazer a prova do Rio Grande do Sul, que vai ser no final de dezembro. Se a pessoa já estava estudando português, tudo bem, a gente consegue conciliar, principalmente ali na mentoria, a gente consegue montar um cronograma de estudos específico que consiga conciliar as duas provas. Agora, se a pessoa vai ter que parar de estudar as demais matérias para poder se dedicar de maneira muito intensa para português, para poder não ser eliminado, aí já não é uma oportunidade para essa pessoa específica. Aí mais vale ela deixar passar essa oportunidade do Rio Grande do Sul e se concentrar naquelas matérias que ela estava estudando para fazer bem a prova do Piauí ali no final de janeiro. Então, saber deixar uma oportunidade passar também é aproveitar uma oportunidade. E aí, continuando, aqui nesse eixo sul, a gente tem também uma das polícias civis mais queridas aqui de todo mundo, que é a Polícia Civil do Paraná. Um concurso muito, muito provável também. A gente já tem uma comissão formada. Em 14 de março de 2025 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná a comissão organizadora do próximo concurso, mas ainda não há uma banca definida. Então, um edital extremamente provável. O governador autorizou no dia 7 de maio de 2025 a realização de um novo concurso, nomeação de todos do cadastro reserva, que já estavam ali aprovados, ou seja, é uma situação muito favorável. E até economicamente, a situação do Estado é favorável para a realização desse concurso. Então, aqui a gente finaliza a nossa análise aqui dos possíveis editais, dos possíveis concursos para o ano de 2025. Aliás, para o ano de 2026. Agora, para você que já ficou até aqui nesse vídeo, primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, manda para algum amigo, principalmente para aquele amigo que gosta da polícia e que quer prestar um concurso para delegado agora em 2026, mas eu te convido a ficar mais um pouquinho aqui para a gente acompanhar algumas estratégias de estudo que eu separei para vocês aqui no ano de 2026. Falando especificamente sobre estratégias de estudo, pessoal, aquele candidato que deixa para estudar quando o edital é publicado, esse com certeza já está eliminado. Então, primeiro ponto, nunca, jamais, em hipótese alguma, espere a publicação do seu edital para você começar a estudar. E mais do que isso, quando você for se preparar, faça uma boa base,
pense em se preparar de forma extensiva, pensando a médio e longo prazo. Não se transforme naquele aluno que fica pulando de reta final em reta final, nunca faz uma boa base e nunca consegue furar uma nota de corte. Então fique bastante atento. Outro ponto específico, fique atento às matérias do núcleo duro, pessoal. Penal, processo penal, constitucional, administrativo e direitos humanos. Direitos humanos tem sido cada vez mais uma tendência de cobrança em provas de carreira policial, principalmente provas para delegado. A gente tem visto cobranças aí muito intensas dessa matéria, tanto em questões objetivas, questões dissertativas ou mesmo prova oral. Então vale a pena você já incluir aí na sua rotina de estudos direitos humanos. A sua rotina de estudos, ela tem que ser sustentável e progressiva. Sustentável no sentido de você manter ela pelo tempo necessário, e esse tempo necessário vai depender de cada um, e tem que ser progressivo. Você tem que ir sempre aprimorando, sempre apertando o passo, de forma que quando sair a publicação do edital, aí sim você vai fazer uma reta final, e aí sim você vai dar o sangue e tirar força realmente de onde não tem. Outro ponto é a motivação. Pessoal, motivação para você começar é muito diferente da motivação para você não desistir. A motivação para você começar, você está sempre ponderando coisas boas. Então você está pensando na estabilidade, você está pensando na questão financeira, você está pensando na relevância social do cargo que você quer ocupar. Então são tudo coisas boas, que você sempre está cogitando ali coisas positivas. Agora, a motivação para não desistir, essa sim, ela é muito difícil de se cultivar, muito difícil de manter, porque você está sempre contrapondo questões negativas. Então, muitas vezes é o cansaço, muitas vezes é a falta de dinheiro, é a falta de tempo, é o que você está abrindo mão, o que você está deixando de fazer. E é justamente por isso que vem a nossa última dica, que é você se associar, procurar se associar a boas pessoas. E quando eu falo de procurar se associar a boas pessoas, eu vejo claramente 2 pontos específicos. O primeiro ponto é a higiene do Instagram e rede social. Você não pode deixar que energias negativas ou pessoas que não estejam alinhadas com aquele seu objetivo fiquem sendo jogadas ali na sua cara quando você está rolando o feed. Então faça uma higiene desse seu Instagram, dessas suas redes sociais. E procure uma ajuda profissional. E aqui eu reservo um tempo, um espaço aqui do meu vídeo para trazer algumas coisas para vocês relacionadas à nossa mentoria, a mentoria Tiro Certo, específica na preparação para delegado de polícia. Aqui na mentoria Tiro Certo você tem um cronograma totalmente personalizado, com metas de estudo, exercício, revisão, inclusive metas especiais. As metas diárias de estudo, saiba exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Você não tem mais aquela questão de sentar e não saber se vai estudar direito penal ou direito administrativo, se vai estudar ou se vai revisar ou se vai fazer exercício. Lá você sabe exatamente tudo aquilo que você tem para fazer. Aulas exclusivas, a gente tem aulas de resolução de prova, aulas de revisão de jurisprudência, aulas de peças práticas, inclusive para aqueles concursos que são cobrados. A gente tem simulados de questões dissertativas com correções personalizadas, materiais de revisão de jurisprudência e um acompanhamento direto comigo, um delegado de polícia, que vai te acompanhar do início ao fim da sua preparação. Nós vamos então chegando aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha aclarado aí para você as suas possibilidades no ano de 2026 e mais do que isso, se você estava cogitando em se desanimar, falar, olha, 2026 é ano eleitoral, não vai ter nenhum concurso, vou deixar para estudar só depois, espero que depois que você tenha visto esse vídeo, você intensifique a sua preparação e principalmente, pegando aquela ideia que a gente falou da prova do Piauí, que você fique minimamente constante durante essa virada de ano, que isso vai fazer todo sentido e vai fazer toda a diferença para a sua preparação específica para concurso público. Então eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, manda para algum amigo que vai fazer prova para delegado e não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, seja relacionado a essas informações que a gente traz, relacionado aos conteúdos técnicos que a gente traz, de aulas, etc., tanto direito penal, direito processual penal, ou mesmo criminologia e jurisprudência, e não perca também nenhum vídeo que a gente traz referente a essa parte motivacional, desenvolvimento pessoal, que a gente tem muito atrelado a quem está estudando para concurso público. Para mim foi um prazer enorme, espero encontrar vocês nos nossos próximos vídeos.